ex-governador do Rio, deposto por impeachment, Wilson Witzel disse à CPI do genocídio: milicianos se envolveram na polícia e na política. Tem miliciano envolvido por trás disso. Eu corro risco de vida e a minha família. Eu corro risco de vida. Eu tenho certeza. Porque a máfia da saúde no Rio de Janeiro e quem está envolvido por trás dele, que tenho certeza que tem miliciano envolvido atrás disso, eu corro risco de vida e a minha família. Não citou nomes, insinuou. Todos que buscam saber sabem quem é, quais são os sujeitos escancaradamente ocultos na insinuação. Disse também que o governo federal interferiu na investigação do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Disse mais que Bolsonaro cortou relações quando a polícia chegou ao porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde o presidente da República tem residência no Rio de Janeiro. O meu impeachment veio da investigação do caso Marielle, queixou-se Witzel. Tudo isso começou porque eu mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle. Na real, Wilson Witzel não deveria nem ter sido eleito. Às vésperas da eleição, 2 trogloditas, hoje deputados, quebraram a placa de rua com o nome de Marielle. E Witzel ao lado, olhando, sorrindo, cúmplice. Já governador, o impeachment deveria ter se iniciado quando ele, Witzel, comemorou uma morte. Ou quando, num estado marcado pela violência, recomendou tiro na cabecinha. O impeachment até demorou. Já na CPI, disse o óbvio, que Bolsonaro cometeu crimes durante a pandemia. Quantos crimes de responsabilidade esse homem vai ter que cometer até que alguém pare ele? O ex-governador prometeu grandes revelações se houver uma sessão secreta na CPI. Já o relator, senador Renan Calheiros, citando o próprio Witzel, leu parte do prontuário de Flávio Bolsonaro, o 01. Inclusive uma frase já confirmada pelo ex-governador, que disse: Flávio Bolsonaro deveria estar preso. Na CPI, Witzel não negou a frase, mas preferiu deixar para contar tudo numa eventual sessão secreta. Flávio rebateu listando crimes dos quais Witzel é acusado. Nesta quarta, logo depois que o ex-governador deixou a sessão na CPI, mais uma acusação por organização criminosa. Mas foi ridículo o timing do anúncio da nova acusação. Coisa de instituição querendo demonstrar poder. O modelo escracho lavajatista. Flávio Bolsonaro disse ainda que Renan Calheiros responde a 17 inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do que tantos apregoam, CPI pode ser, como se vê, profundamente educativa. Um dia o vento vira, o vento sempre vira. Eles e elas pagarão pelo mais de 500 mil de mortos na pandemia. Eles e elas pagarão também pelos crimes já expostos, mas ainda não punidos. Pagarão pela corrupção que seguem fingindo não existir, a do dinheiro e, pior ainda, a que corrói as chamadas instituições, corrói o país. Pagarão, talvez e inclusive, exatamente porque ainda estarão corroídas as chamadas instituições, cada vez mais corroídas desde a farsa do impeachment. Alguns dos que, sempre em nome da lei, há pouco ajudavam a corromper as instituições, já pagam. Não na justiça, ao menos por hora. Pagam com a desmoralização, com suas biografias atiradas no lixo. Quem está associado a eles e elas também pagará, de uma forma ou de outra, pagarão. Suas famílias, filhos, netos, demore o que demorar, um dia lerão, ouvirão,
saberão o que foram, o que fizeram. Saberão da história herdada, de quem são filhos, netos. Podem até não se importar, como tantos não se importam, mas todos saberão. Se pode alegar que no Brasil militares não pagaram pelos crimes da ditadura. Não pagaram na justiça como deveriam, como pagaram, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, em tantos países. Aliás, por não terem pago na justiça, é que seguimos nessa ladainha de militares, militares, militares. Não pagaram na justiça, mas pagaram. Tanto que agora voltaram ao poder à sombra, despacito. Às claras, logo na cabeça, seria muito grotesco, bandeiroso demais. Voltaram, ora em parceria, ora humilhados por quem um dia foram obrigados a pôr para fora do exército. Pagaram, na história, na memória, a não ser para quem não quer ou não tem como saber. Mas passados 36 anos, avançam novamente no poder, por ora com subterfúgios. Michel Temer foi consultá-los reservadamente ao general Vilas Boas, então comandante do Exército, a Sérgio Etchegóin, antes de trair e derrubar Dilma. Só 2 anos depois, em um livro, o ex-comandante do Exército, Vilas Boas, admitiria os fatos. Contaria que ouviu o alto comando antes de golpear o processo político com 2 tweets. Bastaram 2 tweets. Pressionando o Supremo Tribunal Federal em 2018 para barrar eventual candidatura de Lula à presidência da República. Brilhante Ustra, querido símbolo de tantos deles e delas, em público costumava se esconder atrás de óculos escuros. Brilhante Ustra, quando na boca de assemelhados, lembra morte, tortura, desumanidade, sadismo, crimes. Um torturador, a não ser para iguais, provoca vergonha, asco, nojo. Militares, mais uma vez, estão no poder, trabalharam para voltar ao poder. Por omissão ou ação, são cúmplices. Pazuello, general de 3 estrelas, ainda na ativa, piloto no Ministério da Saúde durante boa parte do genocídio pela Covid, tornou-se outro símbolo de incompetência, subserviência, mediocridade, de profusão de mentiras em público. Um dia saberemos como foram os diálogos no alto comando do Exército. Os diálogos de reunião, quando decidiram não punir Pazuello, mesmo ele tendo rasgado regulamentos militares ao comparecer a um comício e ao lado do presidente da República. 15 generais do alto comando, o comandante do Exército e o ministro da Defesa. Alguém, como Jarbas Passarinho, na reunião que decretou o AI-5 em 1968, terá ao menos repetido a ressalva? Naquele dia, Passarinho disse: as favas, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Eu admitiria que ela é ditatorial. Mas, às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Ou alguém, como o vice-presidente em 68, o civil Pedro Aleixo, terá alertado nesta reunião do alto comando: o problema é o guarda da esquina. Os guardas das esquinas, vindo o exemplo de cima, logo entendem e sacam. Vale tudo. Pesquisas apontam: militares já pagam pela volta ao poder com Bolsonaro. Voltaram até aqui à maneira, da forma que esse tempo permite. Tutela à sombra. Tomaram o palácio, se espalharam pela administração pública. Na última contagem conhecida, já eram 6.300 encargos civis. Na reforma da Previdência, militares, PMs e bombeiros foram favorecidos.
A idade mínima para a inatividade passou de 30 para 35 anos, mas não há mais idade mínima para a aposentadoria remunerada. Ganharam reestruturação de carreira e aumentos salariais até 2023. Outra casta entre os tão amaldiçoados funcionários públicos. E o governo Bolsonaro baixou artificialmente o rombo futuro da Previdência Militar. Soube-se há pouco pelo Tribunal de Contas da União, subavaliação de 45 bilhões e meio de reais. Bolsonaro, justiça lhe seja feita, nunca negou quem é, o que pensa e o que quer. Bolsonaro é um fascista, trabalha pelo poder autoritário. Se deixarem, será um ditador. Cotidianamente busca corroer as chamadas instituições. No fim de semana foi a débil motociata com objetivos claros. Os seus tornados motoqueiros mentiram como é habitual. Falaram em 1,5 milhão de motocicletas, outros em 12 mil, mas o pedágio flagrou 666 mais uma motos. Muitas com placas encobertas. Um crime, coisa de bandido. E o presidente da República sem máscara, desrespeitando a lei e multado. Os cortes nos cabelos indicando ali estavam muitos militares, certamente muitos PMs. Muitas motos alugadas e marmitas quentinhas distribuídas ao final. Teve mortadela? No traje escolhido por Bolsonaro, um casaco de couro com um símbolo do exército do lado direito. Vale o que está escrito, seja de motoqueiros ou não. Do lado esquerdo do casaco, um título pregado anunciava: Presidente dos Presidentes. E Bolsonaro agora anuncia financiamento para a casa própria dos PMs, com juros lá embaixo e sem entrada. A todos e às PMs, Bolsonaro alardeia e age. Conta com as PMs, com policiais militares para execução dos seus delírios golpistas. A crescente violência de PMs nas ruas tem mostrado como o verbo atiça. Na Bolívia, recordemos, o golpe contra Evo Morales foi com PMs à frente. Durou pouco e deu cadeia. O presidente Bolsonaro faz de conta ter todas as PMs nessa crônica do seu golpe anunciado. Anuncia, insinua golpe com inteiras ou meias palavras, para atiçar medos e naturalizar golpe se e quando vier a tentar finalizá-lo. Bolsonaro conseguiu naturalizar 500 mil de mortos na pandemia por ele conduzida com maestria. Naturalizou a mentira como comportamento padrão. Registra o site Aos Fatos. Em 896 dias como presidente, Bolsonaro deu 3.172 declarações falsas ou distorcidas. Leia-se, 3 mentiras e meia a cada dia. Se naturalizou a morte e estabeleceu a mentira como verdade, o que mais conseguirá naturalizar? PMs e bombeiros são constitucionalmente forças auxiliares do Exército. Servem, teoricamente, aos governadores. O que os governadores e o Exército têm a dizer sobre esse constante, escancarado convite à quartelada? Bolsonaro, com muita habilidade, opera como um ímã para ressentidos de toda e qualquer classe social. Com os baixos salários que os seus de baixo recebem, policiais militares se ressentem. Se ressentem também com o desprezo devolvido por grande parte da sociedade diante da violência que tantos dos seus produzem cotidianamente. Violência porque as PMs, ainda treinadas para defender o patrimônio e o poder dos poderosos e não os cidadãos comuns. Bolsonaro seguirá tentando,
é o seu destino desde sempre confessado. Acabará pagando de uma forma ou de outra. Mais tarde ou mais cedo, o vento sempre vira. Dirão que isso é utopia, que seja. Sem utopias, a humanidade, as sociedades não teriam sonhado o futuro. 2000 anos antes de Cristo, com seus deuses e mitos, os sumérios produziram sua utopia. As lendas e poemas da epopeia de Gilgamesh, o rei de Uruk em busca da imortalidade. Atribuídos a Homero, os poemas épicos Ilíada e Odisseia. Fundações da literatura ocidental de provavelmente 8 séculos antes de Cristo são utopias. Como seriam a Eneida de Virgílio, os Lusíadas de Camões, Dom Quixote de Cervantes. O Palmeiras campeão mundial é uma utopia. Religiões que anunciam uma vida maravilhosa em outra vida estão assentadas em utopias. Resume um grande, brilhante jornalista e querido amigo Cláudio Leal. Estes são tempos sombrios e exatamente por serem sombrios exigem utopias. Utopias possíveis, realizáveis. O vento vira, eles e elas passarão.